Olá, sejam todos muito bem-vindos ao De Olho no Futuro, seu podcast empresarial. Hoje estamos com um convidado muito especial, contador, advogado da Newcont Inteligência Contábil e Virei Contador. É um prazer tê-lo aqui, Ney. Prazer é meu, Tainá. Obrigado pelo convite. Vamos explorar juntos as oportunidades e os desafios da reforma tributária hoje nesse podcast. Ney, você tem estudado sobre a reforma tributária desde o início do ano de 2024, certo? Conte a sua percepção até aqui sobre os estudos. Eu tenho estudado a reforma tributária com um time muito bem preparado. Esse time investiu mais de 40 milhões em tecnologia e conta com mais de 150 profissionais. Eles desenvolveram, inclusive, a calculadora que o governo usou para testar os impactos da reforma no ambiente empresarial. Isso exigiu que eles estudassem detalhadamente o PL 68, que trouxe a primeira versão da regulamentação. Muito interessante, Ney. E com esses estudos em imersão que você vem participando a respeito da reforma, na sua visão, a reforma tributária é um perigo ou uma oportunidade para os empresários? A reforma pode ser tanto um perigo quanto uma oportunidade, na minha percepção. Há exemplo de países como México e Índia, que, quando a reforma tributária chegou de vez nesses países, muitas empresas não sobreviveram por falta de um preparo adequado em relação à reforma tributária daquele país. No Brasil, os empresários estão acostumados a deixar as questões tributárias com os contadores, mas a reforma vai muito mais além disso. Não é apenas uma troca de tributos, como substituir PIS e COFINS por CBS. Ela impactará imediatamente no preço de compra, afetando caixa, a margem e a formação de preço de venda. As empresas precisarão treinar seus times de compras e contratos para evitar sobrepreço e se adaptar às novas regras contábeis e fiscais a partir de agora. Interessante. Então não é algo tão simples assim como as pessoas pensam, né? Porque o time de compras ou comprador da empresa deve ser treinado antes da entrada em vigor da reforma tributária. Então, Tainá, olha só que interessante. Os compradores são aqueles que verão primeiro os impactos da reforma tributária. Por quê? Quando eles forem comprar, eles verão que mudou o preço. Então, eles têm que ser treinados, por quê? Para evitar um sobrepreço de compra, eles precisarão entender o regime tributário dos fornecedores antes. Esse fornecedor estava no lucro real? Estava no lucro presumido? Se o fornecedor repassar um IVA maior no preço de venda, o comprador ele precisa estar preparado para contestar isso e ajustar, dizer, olha, para você me passar esse IVA, você tem que tirar os impostos. E você antes era lucro real, então você tinha uma quantidade de PIS e COFINS, você tinha uma quantidade de PIS e COFINS se o fornecedor dele fosse, por exemplo, um lucro presumido. Um comprador bem treinado saberá que não é correto aceitar a CBS e IBS inteiras como acréscimo. Você mencionou o impacto no caixa das empresas. Existe algum grupo de empresas que deve ser mais impactado? Sim, especialmente aquelas cujos fornecedores têm incentivos fiscais. Com a reforma, as isenções, diferimentos e outros benefícios fiscais serão extintos a partir de 2029 até 2032, o que aumentará o IVA, quer dizer, aumentará o imposto que essas empresas terão que pagar na sua compra. Isso afetará diretamente o custo de aquisição das empresas. Como ficarão os arranjos logísticos que muitos contribuintes fizeram para se beneficiarem de incentivos fiscais? Então, Tainá, veja como a reforma tributária vai impactar na vida dos empresários e no ambiente empresarial. Os empresários precisarão rever suas estratégias logísticas, pois incentivos fiscais que os levaram para determinados estados podem não existir mais. Na verdade, eles não existirão. Eles terão que considerar a proximidade com o mercado consumidor e ajustar de novo a sua estratégia logística e evitar altos custos, uma vez que o incentivo que compensava ele ter deslocado a logística dele para outro estado não vai existir mais. Como ficarão essas coisas? Dá para resolver na última hora ou eu tenho que pensar desde agora? Nós temos aí um espaço de no máximo 7 anos para isso. 7 anos passa rápido. E sobre as oportunidades? O que você pode falar para quem se adapta? Tainá, eu quero voltar um ponto na pergunta anterior. Sobre a questão logística. Você imagina empresários que se deslocaram para um estado, mas o mercado consumidor dele grande estava, de repente, onde ele está mesmo, onde era a sede da empresa anterior. Imagine agora
que ele tem que concorrer com todo mundo querendo voltar para aquele mesmo lugar. Imagine o preço de imóvel, como isso vai na vida deles. Mas agora, dando continuidade agora à sua pergunta sobre as oportunidades que podem surgir, as oportunidades, na minha percepção, surgirão para aqueles que reorganizarem os seus produtos, entender as novas regras de tributação e planejar bem investimento de forma estratégica. Eu vou te dar um exemplo. Imagine alguém que está com um projeto de investir em um parque industrial agora no ano de 2026 para 2027. Nesse período agora, ele toma crédito de um avos daquele imposto que ele vem destacado na nota que ele já pagou. Sim. Ele leva 48 meses para ele tomar crédito disso. Sendo que na reforma tributária, quando ela entrar em vigor, ele vai tomar crédito integral. Se ele comprar, por exemplo, uma máquina de 1 milhão, 270 mil reais, ele vai poder tomar crédito integral. Será que não daria para planejar, criar essa empresa ou investir isso exatamente na entrada da reforma tributária do que ficar um ano antes, mas perder os créditos que ele poderia se apropriar? É uma coisa a pensar, por isso que é uma questão de reorganização. Verdade. Grandes empresas que compraram as empresas de Simples Nacional poderão continuar fazendo isso sem impactos significativos? Tainá, o Simples Nacional vai ser muito afetado na reforma tributária. Sabe, eu depois quero planejar para a gente gravar um podcast sobre o Simples Nacional, porque eles serão muito afetados. A mídia fala, não está escondendo isso, parece que está tudo tranquilo, mas não, serão afetados. Com a reforma tributária, as compras de empresas do Simples Nacional resultarão em créditos limitados do IVA. As grandes empresas terão que avaliar se vale a pena continuar comprando dessas empresas no regime do Simples Nacional, ou se é mais vantajoso optar por fornecedores que se adequarem ao novo regime. Então, o grande desafio hoje dos empresários que compram do Simples Nacional é preparar esse ambiente, já orientar, sabe, esses seus fornecedores para que eles se adaptem, para que ele possa tomar todo o crédito do IVA e não deixar de comprar deles. Mas se ele deixar para fazer isso na última hora, vai desorganizar muitas vezes uma cadeia produtiva. Ou vai perder dinheiro, ou vai desorganizar um fornecedor. Então, por isso que a gente está alertando os empresários para tomarem os cuidados, para que isso não se torne um mau exemplo para muitas empresas, como aconteceu no México e na Índia. Ney, muitos empresários pensam que se for ruim, será ruim para todos e que o mercado se ajustará. Qual a sua opinião sobre essa mentalidade? Essa mentalidade, se for ruim, vai ser ruim para todo mundo, se for bom, vai ser bom para todo mundo, foi a mentalidade que levaram as empresas, daquele exemplo que eu trouxe da Índia e do México, a quebrarem. Muitos empresários quebraram, porque não se prepararam para a reforma tributária. É verdade que o mercado se ajusta, mas isso não significa que todas as empresas vão sobreviver ao processo de adaptação. Os empresários precisam se preparar desde já para não sofrerem impactos negativos e perderem competitividade. Precisam de se organizar desde já. Tem que começar a ouvir, tem que começar a falar sobre a reforma tributária e tem que preparar a mentalidade para fazer essa transição também. E quais são os segmentos que serão favorecidos nessa reforma tributária? No PL 68, tem vários anexos. E nesses anexos, eles trazem vários segmentos que serão beneficiados. Dentre esses segmentos, eu posso destacar, por exemplo, as profissões regulamentadas, elas terão um desconto de 30% do IVA, entendeu? Serviço de educação e saúde, 60%, tem alguns que vão até 0%. Isso tudo está perfeitamente demonstrado nos anexos que compõem o PL 68. Também, por exemplo, dispositivos médicos, medicamentos, não são todos, deixa claro aqui que as pessoas estão dizendo o seguinte, medicamento vai ser zerado. Não, são 853 medicamentos, uma taxa, uma relação fechada, escrita qual é o medicamento. Então, o empresário que comercializa esse produto deve conhecer esses medicamentos. E também outros terão redução significativa do IVA. Esses setores precisarão se preparar para aproveitar esses benefícios. Eles precisarão ajustar
sabe, esse ambiente dele tecnológico, terão que fazer cadastro de produto, terão que preparar tudo, porque senão eles podem ter um benefício e não se aproveitar dele por falta de organização. Então a organização, pelo que eu entendi, vai ser uma marca para o empresário de sucesso, certo? E como será a tomada de crédito do IVA? Como muda tudo? Vai mudar a forma de se tomar crédito daqui para frente, quando a reforma tributária entrar em vigor. O crédito será baseado no que foi efetivamente pago pelo fornecedor e somente será liberado mediante um sistema que verificará o pagamento. Empresas, por exemplo, que compram de fornecedores inadimplentes não poderão tomar crédito, o que exige um controle mais rigoroso, porque isso vai aumentar o custo de aquisição dela se ela não tomar o crédito. Então, as empresas precisam se organizar, inclusive para selecionarem os seus melhores fornecedores. Porque se o fornecedor for aquele quanto mais devedor, ela não vai poder tomar crédito. Então, isso vai impactar no preço dela. É uma mudança de paradigma na tomada de crédito no país. Ney, o que é o split payment e como ele funciona? Split payment é a modalidade de recolhimento do IVA na liquidação financeira. O crédito de compra só será liberado quando o pagamento for realizado. Quer dizer, pelo adquirente. Assim que o adquirente liquida aquela nota fiscal, o crédito será liberado, garantindo que o imposto recolhido seja proporcional ao valor pago. Por exemplo, uma pessoa comprou algo em 10 vezes, comprou R$100 mil em 10 vezes. Na modalidade atual, se o crédito era de R$20 mil, eu tomava crédito de 20 mil, porque o crédito era pela operação. Agora o crédito será pelo pagamento. Se eu dividir 20 em 10, cada parcela que eu liquidar, eu tomo crédito. Se não liquidar, não toma. O cara ficou inadimplente, não toma crédito. Então veja bem que muda todo o cenário de tomada de crédito. Isso vai acabar com o que no país? A ideia do governo é acabar com as notas fiscais frias, os vendedores de nota que ficam vendendo crédito, o tempo deles está acabando. Tem 2 anos ainda para vender esses créditos aí. Isso é um crime, deixar claro. Sim. Mas existe essa comercialização, a Receita sabe disso, o Estado sabe disso, e o que a gente está falando aqui é que esse mercado vai ser bom. Por quê? Porque agora todo mundo compete igual, não vai ter ninguém que vai ficar comprando créditos podres aí, correndo perigo, mas a Receita não tem como fiscalizar todo mundo, o Estado não tem como fiscalizar todo mundo, então alguns saem ganhando. E isso faz o quê? Faz prostituir o mercado. Faz com que aqueles bons empresários paguem pelos maus empresários. Então, com o split payment, muda tudo. Não tem como alguém vender nota, porque vai ter que pagar o imposto. Quem que vai querer vender nota e pagando o imposto? E alguém só vai tomar crédito se houver liquidação financeira. Então, acabou a brincadeira aí diante do que o governo está querendo fazer. Os estados e municípios irão sofrer que tipo de impacto com essa reforma? Então, Tainá, olha só, essa era a grande dificuldade de se criar uma reforma tributária no país, se fazer uma reforma tributária no país. Porque a nossa forma de governo, que são por entes federados autônomos, entendeu? Dificultava muito essa questão da reforma tributária. Tanto é que, para se conseguir viabilizar isso, foi criado 2 IVAs para a gente, né? 2 tributos, o IBS e a CBS, que é o chamado IVA dual, para exatamente não ferir a questão da competência dos entes federados. Qual o problema que os entes federados, assim, eu imagino que vai ter os grandes desafios dos entes federados daqui para frente? É claro, estou falando do município, dos estados da União. Mas os estados e municípios. Porque, veja bem, até a entrada da reforma tributária em vigor, o imposto era da origem. Então, por exemplo, nós estamos no Espírito Santo. Tudo que saiu daqui gerava imposto para aqui, ok? Agora, com a reforma tributária, não. O imposto é para o destino do adquirente. Então, você imagina o seguinte, o Espírito Santo é um estado pequeno. Então, significa que aqui tem poucos consumidores. Se o imposto vai para o lugar dos consumidores, isso significa que o Espírito Santo terá imposto menor, por exemplo, que Rio de Janeiro, que São Paulo, porque esse mercado consumidor é maior. As empresas do Espírito Santo vendem mais para fora do que para dentro, por exemplo, em alguns tipos de mercadoria.
Então, isso significa que haveria uma perda. Então, para compensar essa perda, foi criado um fundo aí que, claro, vai ter regulamentação, os secretários de Fazenda vão acompanhar isso para recompensar essa perda para os seus estados. Mas agora o que fica é o seguinte: o que os estados farão daqui para frente, por exemplo, o estado do Espírito Santo, para atrair empresas para cá, para atrair consumidor para cá? A visão da gente que tem estudado é que esses estados, como o Espírito Santo, por exemplo, eles terão que proporcionar outras coisas. Por exemplo, qualidade de vida, infraestrutura logística, portuária, de rodovias, ferrovias. Então, os empresários terão que se mexer, mas os governantes também. Porque agora não vai ser mais incentivo fiscal que vai atrair empresas. Agora vai ser outros mecanismos que realmente fazem diferença. Por exemplo, segurança. A grande dor hoje da nação é segurança. Então, um estado que conseguir propor segurança para os empresários, que eles não terão a sua empresa invadida, as suas mercadorias roubadas, que os filhos deles poderão ir para a escola tranquila porque eles sabem que tem segurança, muitas vezes esses empresários poderão decidir morar em um estado menor, abrir uma empresa no estado menor, um consumidor mudar para um outro estado pela qualidade de vida. Então agora vai exigir muito mais dos políticos, daqueles que administram os municípios, os estados, os prefeitos, os governadores, a serem criativos. Por isso que daqui para frente a gente tem que pensar muito bem em quem a gente vai colocar para administrar a nossa empresa município, a nossa empresa estado, porque terão que ser pessoas criativas e pessoas que pensam no bem social de todos. E para finalizar esse bate-papo, qual a mensagem final que você deseja passar para aqueles que te ouvem? Gostaria de agradecer a todos por estarem até agora conosco nesse podcast. Bom, a minha mensagem final é esta: se organizem. Não deixe para a última hora. Sejam proativos. Treine suas equipes. Se você fala assim, olha, mas a minha equipe é pequena, só tem um, tem dois, ele precisa de ser treinado. E outra coisa, treine a sua equipe porque a sua equipe compra, a sua equipe paga. E não espere que o contador vai fazer isso por você. Se interesse desde já. Quero deixar aqui para aqueles que se interessarem, porque é um assunto novo, precisa de ter profundidade, de ir crescendo nesse conhecimento. Eu quero agradecer por esse momento que passamos aqui batendo papo sobre a reforma tributária, mas eu quero deixar um link. Esse link aqui é para você. Se você se interessar, você vai preencher um formulário que a gente vai deixar para você, fazendo algumas perguntas, e depois a gente pode ser parceiro também nessa transição, te ajudar. Eu sou parceiro como eu disse, de uma grande empresa que estudou profundamente a reforma tributária, que criou a calculadora para a reforma tributária. Essa calculadora, ela vai permitir que você, empresário, possa perceber qual vai ser o tamanho do impacto da reforma tributária hoje no seu negócio. Imagine hoje você podendo saber como você vai ter que negociar com o fornecedor, que fornecedor que você já vai poder mapear, você organizar esses fornecedores desde agora para não deixar para fazer na última hora. E você já saber o seguinte: eu vou ter que gastar X de compra, porque o meu preço vai aumentar naquele fornecedor, vai aumentar naquele outro fornecedor, vai reduzir naquele outro. Mas só consegue fazer isso quem for proativo, quem se organizar desde já. E nós estamos aqui, sabe, nesse momento para ajudar os empresários na caminhada. Ninguém chega sozinho com sucesso na reforma tributária. Terão que ter parceiros. E a gente está se preparando para ser parceiro do empresário capixaba, do nosso município, nesse momento de profunda mudança no ambiente empresarial, contábil e fiscal e econômico também e político do nosso país. Muito obrigado, Ney, por compartilhar tanto conhecimento conosco. E você que quer se preparar para a reforma tributária, entre em contato com o Ney e sua equipe. Até o próximo do De Olho no Futuro.